primeira pessoa, que não é na verdade não está em escala, né, de importância, mas a Bíblia ela separa dessa forma para nós entendermos como que a divindade funciona. Vamos ao nosso estudo de hoje. Vocês estão aqui para me auxiliar, a gente vai se auxiliar junto, o Espírito Santo vai nos auxiliar, e aí eu vou lendo aqui. Vocês quiserem me cortar, vocês também estão aí, quiserem me cortar, quiser falar alguma coisa, por favor, me interrompa, para que a gente possa aprender juntos. Vamos lá então. Deus Pai é frequentemente mal compreendido na Bíblia. Muitos parecem conhecer bastante a missão de Cristo na Terra, em favor da raça humana, bem como o papel do Espírito Santo no interior do indivíduo. Mas o que tem o Pai a ver conosco? No Antigo Testamento, embora o Antigo Testamento faça alusão a pessoas da divindade, não faz essa distinção entre eles. Mas o Novo Testamento deixa claro que Cristo, ou Deus Filho, foi o agente ativo da criação. E aí nós vamos começar por João. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 3. Vamos começar a ver um pouquinho dessa divisão dentro da divindade. Nós não vamos focar nesse tema, mas nós vamos relembrar um pouquinho do último estudo. João, capítulo 1, dos versos 1 a 3. Se você encontrou aí na sua Bíblia e gostaria de participar, pode ler. No princípio. Opa, um de cada vez. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Muito obrigado, Mariana. Meus irmãos, irmão Tiago, Mariana, como esse texto ele nos demonstra especificamente essa pessoa da divindade. O que esse texto está falando para a gente? Que existe mais alguém dentro da divindade? Não existe só um Deus, não é um Deus único? Como é que funciona isso? A Bíblia é clara, né? Eu fico analisando, vou falar agora do Antigo Testamento. Se você ler descuidadamente o Antigo Testamento, você percebe que se fala de um Deus, tá? Parece que só tem um Deus. Mas no início da Bíblia já falamos, já fala, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já deixa bem uma mensagem clara de que não existia, ele não estava sozinho, tá? Quando ele foi falar com Adão também. Mas eu quero me referir agora ao Espírito Santo, que não é o primeiro tema nosso. Você vê que não existia só Deus, não só o Pai. A Bíblia fala que o Espírito Santo se apossou de Saul e ele foi transformado em uma outra pessoa. Tá? Só para você citar. E que no Antigo Testamento, se você ler ele com bastante atenção, você vai ver que não fala de um Deus único como pessoa. Mas aqui está falando de Jesus. Esse texto de Maria leu, né? Não. Vamos entender? Ó, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Você percebeu? Jesus estava com Deus. Então Deus Pai, Deus Pai, sim, está dando ênfase tá dando uma ênfase para dizer que Jesus é Deus também, tá? Que ele é Deus, é Deus. Isso, é que o irmão Tiago, eu acho que na verdade o irmão Tiago a gente está fazendo pensamento, porque o estudo ele não ia focar no Espírito Santo, mas é bom a gente falar dessa outra pessoa, mesmo que brevemente, vamos falar dela, porque no futuro a gente vai falar detalhadamente, mas agora para a gente entender é bom a gente ver, porque aqui o texto fala do Pai, ele fala do Filho. O irmão já citou muito bem que o Antigo Testamento já falava do Espírito Santo. Então às vezes a gente tem o costume de olhar para o Antigo Testamento e não enxergar a Trindade, né? A gente só enxerga a Trindade no Novo Testamento, mas não é isso. A Bíblia ela fala bem da Trindade no Antigo Testamento também. No estudo do Espírito Santo, talvez se estiver presente, eu vou citar, mas já posso ser um texto, então eu vou estar citando agora até mão. Eu vejo as três pessoas da divindade, ou chamado Trindade, como nós podemos chamar, de uma forma. Deus agiu num tempo, Jesus de outro. Como assim, Tiago? Não. E o Espírito Santo de outro, não. São três fases. Você sabe que você está passando por três fases? Você passou o Antigo Testamento, depois você passa o tempo de Jesus, o tempo dos judeus, o povo de Deus, né? Os judeus ali, no caso de Noé, o povo de Deus,
E agora, depois de Jesus, vem o Espírito Santo para ficar conosco. Você viu que cada tempo parece que tinha um trabalhando bem assim, bem especificamente? Então, 3 fases. A humanidade passou por 3 fases. Antes do dilúvio, o povo judeu, e agora nós, no tempo do Espírito Santo. Desde Jesus, o Espírito Santo ficou na terra. Muito bom. Na verdade, o que a gente, como o irmão comentou bem, nós entendemos que, é porque assim, quando a gente usa a palavra entendemos, parece que a gente domina o assunto, né? Não é bem isso? A Trindade, a encarnação de Jesus, como que Jesus nasceu no ventre de Maria, são assuntos que a gente tem algumas revelações na Bíblia, mas não cabem no nosso entendimento. Então, quando eu digo que a gente entende, é que a gente conhece um pouco, né? Mas nós entendemos que a Trindade, ela realmente se divide dessa forma, muito especificamente por causa do plano da salvação. Você vê Deus, o Pai agindo no momento, você vê o Filho agindo no momento e o Espírito Santo agindo no momento, e cada um tem uma função dentro do plano da salvação. Então essa divisão, ela não acontece na divisão entre 3 deuses, é um Deus, mas que dentro dessa divindade você tem 3 pessoas divinas. Vamos então observar um pouco mais sobre esse Deus Pai no Antigo Testamento. Primeira característica que vamos analisar: Deus misericordioso. Nenhum ser humano pecador conseguiu jamais ver a Deus, como diz em Êxodo 33:20. Deus demonstrava o seu caráter pelos seus atos graciosos e pelo quadro de palavras que ele proclamou a Moisés. Por exemplo, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34, versículo 6. Vamos ver um dos textos na Bíblia que tem a maior, se não uma das maiores proclamações da revelação divina. Êxodo 34, verso 6 e 7. Aquele ou aquela que encontrar, pode ler. Obrigado, Mirela. Mirela já me fez lembrar de uma coisa muito importante. Quem está no som também, Rafa, Mirela, vocês também têm que participar com a gente, tá? É muito bom ver vocês participando. Irmão Tiago, Mariana, o que esse texto revela sobre um pai? E aí? Você também está na igreja, se quiser comentar, pode falar. Aqui eu lembro praticamente de um pai meio que da terra, assim, entre aspas, né? Porque um pai, ele é misericordioso e tardio para irar. Primeiro ele ensina, cuida. Se um filho erra, ele é tardio para irar, né? Eu meio que lembro dessa forma. Então Deus é maravilhoso, misericordioso, cuidadoso, tudo isso. Irmão Tiago, gostaria de comentar? Aqui, já que a irmã foi nesse caminho muito bom, muito bem, esse mesmo, né? Nós vemos aqui que ele usa de beneficência. Qual pai, pelo menos um pai verdadeiro, um pai que pensa nos seus filhos, ele usa de benevolência, de bondade, de ajuda, né? De cuidar. Você, por exemplo, quando uma criança ela nasce aos primeiros anos, o pai tem todo cuidado, a mãe, né? Quando eu falo pai, é uma palavra genérica, tá? Do casal, dos dois, porque o pai e a mãe são um só. Assim como o casal é um só, a marido e mulher, Deus fala que é uma única pessoa, pai e mãe é uma só para o filho. O filho não escolhe, eu amo mais minha mãe, eu amo mais meu pai. Depois, até numa hora, dependendo da situação, ele até, né, dizer assim, mas só, por causa da situação que aconteceu ali, uma bronquinha, ele ficou chateado, mas na realidade, o pai e a mãe, elas têm o mesmo valor. E aqui mostra que Deus, nosso pai é isso. Eu sempre falo uma coisa, para você conhecer Deus verdadeiramente, você precisa ser pai e ser filho, tá? Porque você sabe o amor que você recebe e o amor que você dá.
a palavra que me chamou a atenção aqui foi fidelidade, né? Deus nunca vai abandonar a gente, né? Independente se a gente o abandone, se a gente desvie-se do seu caminho, né? Ele vai sempre continuar conosco de braços abertos, para que quando a gente quiser retornar, Ele não vai fazer nenhum tipo de restrição, não vai te impor regras para você voltar, e você vai estar simplesmente de braços abertos e recomeçar da onde parou. Então a palavra que me chamou a atenção foi fidelidade. Aí você me fez lembrar, eu acho que você todo deve ter pensado na hora, da parábola do filho pródigo. O pai, ele não fez, o irmão tinha restrição, não aceitar, o pai estava só esperando ele voltar. Só isso. Perdoador, né? Perdoador. E isso é o principal também da fidelidade e misericórdia. Mas não, o filho que chega diante dele pede perdão, ele está pronto a perdoar. É exatamente esse Deus que vocês mencionaram, misericordioso, que nós encontramos nesse texto. E antes de nós continuarmos, é importante reforçarmos que essa dicotomia, essa divisão que as pessoas fazem entre o Deus do Antigo Testamento, que pune, que se vinga, e o Deus bonzinho do Novo Testamento, que morre pelos pecadores, essa divisão ela não existe. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E nós vamos abordar mais um pouquinho para frente essa questão de Deus ser vingativo, né? Uma vez um amigo meu me perguntou justamente sobre isso. Mais para frente no nosso estudo a gente vai falar sobre esse assunto também. Outra característica de Deus no Antigo Testamento: Deus do conserto. Ansioso, esse conserto aí era com C, viu? É o conserto de aliança, né? Ansioso por estabelecer relações duradouras, Deus celebrou solenes concertos com pessoas tais como Noé, Abraão. Ali a gente também poderia incluir Davi, Moisés e a nova aliança, que justamente é um tema que nós estamos estudando. E para falar sobre essa questão da aliança, eu queria ler um outro texto com você. Gênesis, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mais um voluntário para ler o texto para nós. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron. Não, irmão. Você está nesse 6, 8? Você falou 18? 6, 18. 18. É Gênesis, né? Isso. Está mesmo, lá. Estava em Êxodo. Esse vídeo está né? Já está muito gravado lá nessa coisa. 6:18. Vamos lá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. A primeira vez que o termo aliança aparece na Bíblia é neste verso que você acabou de ler para a gente, Jefferson. E aqui, quando Deus menciona a palavra aliança para Noé, ele diz algumas coisas muito interessantes, como por exemplo, ele diz que ele vai estabelecer a aliança dele, não é uma aliança nossa, não é como se Deus estivesse entrando em acordo com alguém que é igual a ele, é uma aliança que ele próprio vai sustentar. E aqui ele usa uma palavra muito interessante. Aliás, não é nesse texto, mas quando ele está falando com Abraão, ele usa a expressão aliança eterna. Deus, quando ele estabelece algo conosco, irmão Tiago e Mariana, Deus ele cumpre, não é isso? Vocês gostariam de comentar a respeito dessa questão da aliança? Quando Deus ele faz um pacto com nós, uma aliança, para Deus é eterno. Por que para Deus é eterno? Porque ele é eterno. Simplesmente por esse motivo, por isso que ele é uma aliança eterna. Foi Deus que falou, ele não muda, ele não se arrepende, entendeu? Então ela é chamada de aliança eterna. Mas fala assim, a nova aliança. Não existe nova aliança. Perdão, mas está na Bíblia, tá? É uma expressão que fala, uma maneira de expressar, até mesmo de repente do autor. Mas a nova aliança, ele fala, é porque ela é renovada. Ela é renovada. Por exemplo, se eu estou na igreja, eu me batizei.
e eu saio da igreja, eu vou para o mundão, faço tudo que o mundão faz, eu quebrei a aliança com Deus. Quando eu volto, eu tenho que retornar para um novo, eu até chamo um novo batismo, não é falo rebatismo, pode chamar rebatismo se quiser, eu chamo um novo batismo, porque eu voltei a ser o que era antes, então eu retornei, então eu tenho que passar por um novo batismo, porque eu fiz tudo errado, eu desliguei de Deus, agora eu tenho que religar com Deus. E é isso que Deus faz. Deus nunca quebrou sua aliança, por isso que ela é eterna. Quem quebrou era, quem quebrava era o quê? O ser humano. Então, É igual um casamento, né? Não se casa de novo, se renova os votos. Muito bem. Um Deus redentor. Na qualidade de Deus do Êxodo, Ele conduziu miraculosamente uma nação de escravos rumo à liberdade. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um exemplo de seu ardente desejo de ser o nosso Redentor. Na verdade, as pessoas elas têm a ideia de um Deus que salva na pessoa de Jesus, mas o Deus Redentor ele já está presente desde o Antigo Testamento. Inclusive, muitas vezes é difícil a gente entender ali no texto, né? É o Pai, é o Filho, porque quando a gente olha para a sarça, não é o Pai que está ali, é o Filho, o anjo do Senhor, o anjo da aliança. Então, a gente vê tanto Deus Pai como Deus Filho atuando no processo de salvar o povo. A gente vai ver mais para frente como funciona essa relação dos dois quando nós começarmos a ver o Deus Pai no Novo Testamento. Um Deus de refúgio. Esse daqui eu gostei muito. Davi vislumbrou a Deus como alguém em quem podia encontrar refúgio. Algo muito parecido com as 6 cidades de refúgio dos israelitas. O tema refúgio, que é recorrente nos Salmos, retrata tanto a Cristo quanto o Pai. Eu separei um texto aqui, inclusive, que não está aí na tela, mas eu queria ler com você. Salmo 46. Vamos ler então Salmo 46, versículo 1. Vamos ver o que Davi tem a falar sobre o Deus de refúgio. Salmo 46, verso 1. Quem encontrar pode ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Obrigado, meu socorro. Esse aqui eu queria que vocês comentassem, porque especialmente nos tempos que nós vivemos, a gente olha para um lado, uma pessoa passa necessidade com uma coisa, a gente tenta ajudar, mas a gente não pode ajudar o tanto que a gente queria. A gente olha para o outro lado, uma pessoa sofre com um problema. Aí a gente olha para a nossa vida, que a gente está tentando ajudar os outros, e a gente vê as nossas necessidades. Aí vem um texto como esse. O que esse texto representa para a nossa vida, para a nossa ideia sobre Deus? Está falando que Ele é o único com quem a gente pode procurar socorro. Ele é o refúgio. Não tem como eu ir com meu pai, com meu marido, com a minha mãe. É o único que vai nos ajudar. E é o único também que vai nos fortalecer. A gente pode dar palavra de consolo, tá? Mas não é a fortaleza que Deus vai nos dar. É diferente. Então quer dizer, Mariana, que às vezes, por exemplo, as pessoas elas se desapontam porque elas buscam ajuda no lugar errado. Sim. Irmão Tiago, irmãos, vocês querem comentar sobre o assunto? Pode falar. Eu vou comentar. Veja que o texto ele fala assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Angústia, tribulação, é uma coisa terrível que ninguém gosta de passar, tá? E aqui eu quero pegar a parte de fortaleza. A vista Davi de pegar essa palavra para nos dar uma garantia. O que é uma fortaleza? É um lugar que protege mesmo. Você está protegido, está numa fortaleza. Praticamente, você estando ali, praticamente não, no caso daqui, quando você está na fortaleza física, que nós conhecemos, ela pode ser atingida, né? Mas quando você está na fortaleza aqui, você não será atingido. Como assim, Tiago? Então, se eu estiver com Deus, você não sofrer nada, não é isso que ele está falando. Você não será atingido no seu medo, você não vai se preocupar. Paulo falou assim: olha, para mim, morrer nunca. Se eu viver tudo bem, quero viver com você, mas se eu morrer nunca. Percebe? Paulo ele foi dar o pescoço para dar a volta de falar, né? Ele foi obrigado, né? Mas no caso,
quando ele foi levado para ser guilhotinado, né, para mim difícil, ele não foi com medo desesperado. Jesus, quando ele entregou na cruz, ele confiava no Pai, porque a gente estava como filho. Ele tinha deixado o Deus, deixado a sua prerrogativa de Deus e passou a ser um filho. E ali ele estava dizendo: nas tuas mãos entrego meu espírito. Ele abriu os braços, antes de ele falar isso, ele abriu os braços e deixou que ele fizesse o que quis fazer, sem resignação nenhuma. Pegando o gancho do que o irmão Tiago falou e que a Mariana também falou, esse acho que é o nosso principal problema, não enxergar Deus como refúgio, né? Porque às vezes a gente quer resolver do nosso jeito e dá tudo errado, e aí a gente vai culpar a Deus porque deu tudo errado, porque nós decidimos não procurá-lo, né? Então eu acho que esse é um dos nossos maiores problemas, querer resolver por nós mesmos e não se refugiar em Deus. E é por isso que as coisas acabam ficando piores do que já estão. A partir do momento que nós confiarmos em Deus e entregar as coisas na mão dele, a gente vai passar por tribulação, como o Senhor disse, mas a gente vai estar em paz e ele vai dar a solução correta. Aí ele caiu o mundo e estou em paz, né? Quando ele fala assim, minha paz eu vos dou, não vou para o mundo dar, porque o mundo dá, a paz do mundo é você ter um carro do ano, um bom emprego, uma boa casa, e está tudo bem, essa é a paz que o mundo oferece. Deus oferece uma paz, mesmo que tudo aconteça em sua volta, você está tranquilo, você sabe de quem está a sua vida. Mas também, irmão Tiago, aqui, quando ele fala Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você citou quando a gente está tudo bem, pessoas que têm casa, carro, pessoas bem-sucedidas, estou dizendo porque conheço pessoas assim, mas ela não tem paz. Eu sei. Ela não tem paz, ela não conhece isso aqui. Aí eu vou dizer para mim, quantas vezes eu me vi em apuro, em angústia, de querer resolver algo, e eu sabia que eu não podia resolver. Meu coração estava frio, mas eu entrei para o meu quarto e pedi: Senhor, me socorra, eu não sei o que fazer, porque se eu fizer com as minhas mãos, eu vou fazer errado, né? Fazer errado. E Deus me trouxe paz nessa hora. Posso estar errado, mas isso aqui que eu vejo é paz na hora. Deixa eu talvez dar uma corrigida na minha fala do modo de que eu deixei, né? Porque eu não quis dizer que eles têm paz. É o que nós pensamos, pessoas que estão passando dificuldade, estão sem comida, estão sem casa, estão sem. Sabe? Eles falam: se eu tivesse isso, eu teria uma vida boa. Você percebe que não é assim que funciona? Eu coloquei de quem está do outro lado. Sempre quem está do outro lado vê as coisas numa perspectiva diferente do que ela realmente é. Quem falou que quem tem muito dinheiro tem mais? Irmão João? Tudo bem comentado, mas a gente vê aqui o verso que nós, como ser humano, muitas vezes pode se decepcionar com Deus, achar que Deus é um Deus tirano, um Deus julgador. É justamente por essa promessa, porque em vários lugares da Bíblia a gente vai ver Deus é nosso escudo. Ele aqui no verso fala que Deus é o nosso refúgio e a fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, mas a gente esquece, por exemplo, a gente se apega com esses versos onde Deus fala que Deus é o seu escudo, eu sou a tua fortaleza, mas esquece que no finalzinho, fala assim, ele mesmo vai ser Deus nas tribulações. Ou seja, ele não está dizendo que você vai ter o resto, sempre ele vai estar te protegendo, que você não vai ter nada, que nada vai te acontecer. Ele está falando o quê? Que mesmo naquelas tribulações, no problema que você tiver, ele vai estar do seu lado. E o maior foco é que ele vai estar do seu lado, te guiando para você perseverar e chegar até o fim para nós termos a vida eterna. Essa que é o foco da vida. Eu gostei do seu comentário, João, muito, inclusive, porque eu lembro de algumas citações de Ellen White quando eu ouço o seu comentário. E uma delas que me chama a atenção é que ela fala que quando chega ao limite da capacidade humana é quando o divino age. Quando você menciona aqui que é nas tribulações, é exatamente no momento, eu já citei aqui isso em outros momentos, quando a gente está lá no fundo do poço, é naquele momento que Deus mais quer que nós estejamos agarrados na mão dele.
eu não sei se vocês querem comentar, mas eu vou finalizar aqui e aí eu passo para vocês. Esse Deus que é pintado no Antigo Testamento, na minha opinião, irmãos, e acredito na opinião de vocês, é um Deus maravilhoso. É um Deus que promete exatamente aquilo que o ser humano precisa. O ser humano não precisa da casa, ele não precisa do dinheiro, ele precisa de Deus. O resto vem depois. Mateus capítulo 6. E para fechar a minha parte, esse salmo ele é tão importante, esse verso ele é tão importante, que inclusive ele inspirou Martinho Lutero a escrever o hino que está no nosso cenário, que é o hino Castelo Forte. Montiago, você queria comentar? Mariana? Pegar um gancho do irmão Jô, ele é tão bom e misericordioso que ele é um Deus que não é mentiroso. Quando ele chama, ele já está falando que nas angústias ele estaria com a gente. Ele não disse que vai ser mil maravilhas, e também tem aquele verso aí que fala: no mundo passará por aflições, mas tem de bom ânimo. Ele já deixa bem claro, não vem prometendo riqueza, isso, aquilo. Ele é um Deus que já deixa bem claro o que ele tem para oferecer. E o que ele vai passar, ele vai estar com a gente. Ele não é um Deus mentiroso. Sabe qual é o grande problema de tudo isso, queridos? É a nossa tradição. Principalmente hoje, no mundo evangélico, no mundo cristão, o que é nos ensinado? Né? E isso é terrível, porque foge da Bíblia. A Bíblia, eu estou aqui no Salmo 23, eu vou só ler aqui, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Então, esse ainda, ou seja, pode ser que eu passe pelo vale da sombra da morte. O maior problema sou eu. Eu tenho que estar como estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, Deus tem poder para me livrar. Deus tem poder para me tirar dessa aflição. Deus tem poder para me dar um emprego bom. Deus tem poder para me dar um pouco cada dia. Mas se Ele não der, Ele é Deus. Eu vou seguir a Ele e não dobrarei meu joelho diante de ti. Eu pergunto para vocês, irmão, isso é fácil para o irmão Tiago isso aí? Será que é? Será que é fácil para vocês essa situação? Porque nós passamos por essa situação, por exemplo, de penúria mesmo. Eu nunca passei, irmão. Eu até falo para você que acho que Deus, na frente de Deus, sabendo o filho que ele tem, não deixou passar por isso. Será que na Bíblia tem um verso, irmão, só para finalizar, eu estou falando demais hoje, olha, não tinha separação, tá? Que fala assim: não me dê riqueza e nem me dê pobreza. Eu não sei falar, eu não sei qual, não estou falando qual, mas assim, não me dê riqueza para que eu não me esqueça do Senhor, e não me dê pobreza para que eu não blasfeme do seu nome. Esse verso Deus cumpriu na minha vida, irmãos. Porque eu fui daquele que sempre falava cheio de coisa daí, eu estava preocupado no dia da manhã. Hoje eu estou menos, talvez, não sei porquê, mas estou bem, para mim estou totalmente assim, tá? Então, cada ser humano, pessoa fraquíssima. Porque até mesmo esse Deus do Antigo Testamento, que o povo muitas vezes pode achar um Deus tirano, um Deus que fazia coisas que achavam que não era de acordo que poderia fazer, era um Deus que não era o Deus que fazia. E sim as pessoas que eram obedientes, né? E não faziam aquilo que era egoísta, desobediente, para não fazer aquilo que Deus pedia. Né? Não era Deus que era ruim, eram as pessoas que eram. E outra, Deus não fica lá no céu olhando assim, ó, vou esperar o Pedro pecar, na hora que ele pecar eu vou mandar o juízo na vida dele, vou tacar e fogo. Deus não é assim, irmãos. Quem é assim é nós, né? Nós somos assim, a gente que tem o dedo acusador. Senhor Tiago, eu não costumo lembrar de texto quando alguém cita assim, mas se eu vou mandar para os nossos, para as pessoas que estão ouvindo. O texto que o irmão falou é Provérbios 31, verso 8, que ele fala: não me dê a riqueza, nem a pobreza, só o pão de cada dia. Isso mesmo. Vamos continuar. Um Deus perdoador. Esse ponto aqui, se o outro ponto que a gente estudou deu bastante pano para manga, esse também vai dar. Abra sua Bíblia aí no Salmo 51, um dos salmos mais bonitos que temos em toda a Bíblia. Salmo 51, quem for ler, pode ler do verso 1 ao verso 4, por favor. E depois nós vamos ler outros versos desse salmo. Eu vou ler aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal
diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando juras. Irmão, lê pra gente agora o verso 7. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. E para fechar o verso 10. Cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A minha linguagem passou para você. Mas está bem parecido. Deixa em aberto. Quem é esse Deus? O Deus que Davi está falando nesse salmo aqui. E o que isso significa? Qual que é a promessa disso para você e para mim hoje? Deixar aberto para vocês comentarem. Ele purifica, ele perdoa, né? Ele as minhas transgressões, conhece as minhas transgressões. E o mais que me chama mais atenção é quando ele fala assim: eu cria em mim, quando Davi fala, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito na palavra. Então, eu vejo aqui uma coisa muito, só Deus pode criar um coração puro e reto. Ele pode fazer isso dentro do coração, porque o meu coração precisa disso. Então só o Pai tem poder para fazer isso dentro de mim. O que me chamou a atenção aqui, que nos versos fala várias vezes, purifica e lava. Ou seja, a gente tem que ir a Deus, não só pedir perdão dos nossos pecados, sim, para Ele fazer tudo novo, lavar e purificar, para que Ele possa perdoar realmente, não somente me perdoa, Senhor. E aquela criatura tem que ser lavada, purificada e transformada. Deus, ele não é preguiçoso, ele gosta de trabalhar, ele gosta de fazer reforma, né? A gente não gosta de fazer reforma em casa, de reformar é pior construir. Tem vaso que só quer ser moldado, mas tem que ser quebrado. Exato. Jefferson? Eu imagino aqui que Deus ficou muito feliz com esse pedido, essas súplicas de Davi, né? Porque, como você mesmo disse, Pedro, Deus sabe Ele conhece todos os nossos pecados, como aqui a Bíblia diz. Mas eu acho que ele ficou feliz porque Davi reconheceu que ele errou, né? E ele pediu para Deus fazer tudo novo, como a Mariana disse muito bem, né? Então, assim, Deus não vai colocar uma arma na sua cabeça para você reconhecer que você errou. Você tem que ter o autoconhecimento de si mesmo para saber o que você está fazendo e pedir para a pessoa correta para te moldar. Não adianta você chegar para, por exemplo, eu chego para a Priscila e falar, me ajuda. Talvez ela possa me ajudar, me levando a Deus, porque é Ele que consegue consertar a pessoa. Por mais que você esteja convivendo com outras pessoas que só querem o seu bem, elas não têm o poder de te corrigir como Deus tem, né? Então eu acho que, inclusive aqui na minha versão, o tema do salmo é confissão e arrependimento. Eu acho que a gente tem primeiro que reconhecer que errar, confessar esse pecado e se arrepender, para que Deus te dê a oportunidade de você começar de novo com a limpeza do seu coração que Ele faz, com a limpeza da sua mente. E eu imagino que Deus tenha ficado muito feliz com esse reconhecimento do erro de Davi. Já falei muito dela, eu lembro-se que esse salmo aqui está no contexto de quando Natan ele falou com Davi, e Davi agora, quando faz uma parábola, e Davi, muito irado, já dá um julgamento, já dá uma sentença para aquela pessoa que pecou, né? Porque isso aí somos nós, tá? Eu sou eu no caso, né? Julga a pessoa logo, já dá uma sentença, certo? Mas esquece que quando eu acuso, 3 dedos, uma conta para mim e uma conta para Deus. Eu estou acusando ele, está vendo? Mas eu sou mais do que ele. Então veja bem, mas eu quero ficar com o verso 1, não que os outros sejam focais. Mas o verso 1 tem uma frase aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ponto. Se esse verso para aqui, irmãos, eu teria todo o direito de dizer que Deus é um Deus que não tem misericórdia. Porque Davi está pedindo, tem misericórdia de mim, não, Deus não tem misericórdia de mim. Se eu paro aqui, parece que Deus não tem misericórdia de mim. Mas Deus tem misericórdia ou não tem? Agora veja o que ele fala no seguinte: segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então, quando ele pede misericórdia, não é que Deus não tem misericórdia, ele fala, segundo você é, porque o mundo não tem misericórdia. Quando você comete o crime, o mundo quer te matar. O diabo quer te destruir. Mas Deus não quer, ele tem misericórdia de você. Então, eu quero que tenha misericórdia segundo o teu grande amor.
segundo o que você é, porque eu conheço você. Olha agora, irmãos, a importância de conhecer Deus. E eu uma vez preguei na igreja do Centro do cara fala, conhece o teu Deus? Você conhece Deus? Eu conheço Deus. Mas você me deu de falar de nome ou pessoalmente? Porque aqui, lembre-se, Deus enviou Jesus para nos salvar. Mas o trabalho maior antes de salvar era fazer Deus ser conhecido. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que só conhece é aquele que Deus castiga. Deus vai levar o seu inferno. O povo conhece esse Deus. Esse não é um pai, esse é um carrasco. Ô irmão Tiago, o senhor falou de apontar o dedo, né? Me lembrou a mulher adúltera, né? Que todo mundo estava doidinho para tacar a primeira pedra ali, todo mundo queria matar. Não é pessoa má, não, viu, mano? É pessoa da igreja. Pois é, exatamente, a pessoa de dentro da igreja. Não, tem que matar. Quando Jesus fala, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra, todo mundo fica com medo. E é exatamente isso que acontece com todo mundo de hoje. Uma pessoa erra, todo mundo aponta o dedo para ela. Ninguém fala, eu vou orar por você para você melhorar. Ninguém fala isso, todo mundo quer te julgar, né? E acho que é isso que falta nas pessoas, né? Deus não concorda com o pecado, não aceita o pecado. Se eu errei, eu não quero que ninguém faça assim, não, Tiago, você está certo. Não estou certo, não estou errado. Agora, você quer a mão para te ajudar a te levantar? É isso que Deus faz com você. Quando eu caio, Deus fala assim, ó, Tiago, você caiu, está tudo bem, você não mal, fica tranquilo. Ele fala assim, não, você caiu, você pecou. Agora, a mão aqui para te levantar. Vocês enfatizaram muito bem a questão do Deus perdoador, e mais uma vez eu vou comentar em cima do que o Joselito falou no comentário anterior, porque no verso 4, Davi, e eu acho que muitas vezes a gente é presunçoso quando a gente pede perdão para Deus. Eu sei que eu sou, muitas vezes. Quando eu olho para esse texto, a gente se vê na Bíblia. Davi ele fala assim, ó, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus se vinga, Deus é mau, Deus pune? Não. Deus me retribui segundo as minhas obras. E Davi, quando ele pede perdão, ele fala, Senhor, eu reconheço que eu não mereço, mas mesmo que eu não mereço, segundo a tua misericórdia, me perdoa. Eu acho que esse tem que ser o nosso tipo de oração quando a gente vai pedir perdão para Deus. E esse é uma das facetas do Pai no Antigo Testamento. Uma outra faceta de Deus no Antigo Testamento, Deus da bondade. Deus é alguém que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor abre os olhos aos cegos e levanta os abatidos. Isso está no Salmo 146, versos 7 e 9. Quão extraordinário é o quadro de Deus pintado pelo livro dos Salmos. Deus ainda é conhecido como Deus de fidelidade. Ali tem diversas informações, mas resumidamente, o povo ele sempre está na condição de infiel. E Deus ele continua mantendo a fidelidade dele. Na maior parte da Bíblia, você vai encontrar o povo de Israel mais longe de Deus do que perto de Deus. Quando você encontra aqueles que estão perto de Deus, eles são as exceções. Tanto que a Bíblia fala que esse povo ele é o remanescente, é o resto. A maioria sempre abandona Deus. E Deus ele mantém a sua fidelidade, a sua paciência, a sua longanimidade. Ainda a questão agora que nós vamos falar, né? Deus de salvação e vingança. Através do tema do dia do Senhor, acho que você já viu esse termo na Bíblia algumas vezes, os profetas revelaram os atos de Deus em favor do seu povo no tempo do fim. Trata-se de um dia de salvação para o seu povo, mas um dia de vingança contra seus inimigos, os quais serão destruídos. Muitas pessoas entendem a questão do juízo de forma errada. As pessoas pensam que juízo é só no sentido de julgar. Na Bíblia, juízo não tem esse significado. É um dos significados de juízo. Mas a principal característica do juízo é inocentar o inocente.
É salvar o justo, é salvar, é retribuir a bondade daqueles que são bons. Não sei se o irmão Tiago Samariano, se você aqui gostaria de comentar algo sobre a questão do juízo. Vocês gostariam de falar? Pode falar, irmão. Rapidinho, aqui o juiz, irmãos, quando alguém vai a juízo, o dever do juiz, deveria ser o dever do juiz, não sei o que acontece, irmãos, era ele tentar procurar o máximo possível de prova para livrar, para não condenar, e não ficar interessado unicamente em condenar, eliminar todas as provas que venha dar alguma esperança para o culpado, mas só pegar as provas que incrimina para poder julgar. Esse é o juiz que você conhece no mundo, mas não é o de Deus. Deus está procurando, irmão, tudo que for possível em você, para que Ele possa perdoar você e que Ele perdoe, quando possa fazer, pode, né? A palavra possa, não gosto dela. Ele pode, tá? Ele pode perdoar você e deixar você livre e salvo. Então Deus faz tudo que pode, tudo que Ele é possível em relação, que Ele não pode fazer com pecado. Por isso que Ele fala isso. Ele pode tudo, mas Deus ele também está limitado por algumas vezes. Ele não pode tudo. Por esse motivo Ele procura o máximo para o seu juízo, e o juízo é para isso. Agora, quando terminar o juízo, aí nós sabemos que infelizmente é o veredito tem que ser dado. Salvo o veredito. Eu gosto de falar para as pessoas, temos que ver Jesus como o juiz, né? Eu gosto de falar como o justo, né? Que Ele é justo, está vendo quem está fazendo o que agrada a Ele e está vendo quem não agrada. Então eu vejo Ele como justo, não como juiz. Ele faz a justiça, né? Vou pensar com uma frasinha rapidinho. Você sabia que ninguém foi julgado antes de Jesus morrer na cruz? Você sabia disso? Ninguém, irmãos, nem Caim, ninguém foi julgado, foi condenado. Quando fala julgado, foi o veredito, foi condenado antes de Jesus. O juiz começou em 1944, quando Deus deu todos os sinais que ele estava começando a entrar em julgamento, porque ele fala na Bíblia que ele não julga ninguém, mas o Pai deu juízo a quem? Ao Filho. Por que ao Filho? Porque apesar de Deus conhecer você por dentro e por fora, me conhecer por dentro e por fora, Jesus ele viveu na carne, na pele, o que eu e você vive. Muito bom. É interessante que o mundo, ele, por mais que seja corrompido, ele pega um pouco dessa característica, porque na justiça, pelo menos no Brasil, você é inocente até que se prove o contrário. É mais ou menos isso que Deus faz, só que numa amplitude muito maior. Ele procura tudo que Ele pode fazer para te salvar. Falo pode, irmão, por causa da condição humana, não por causa da condição divina, tá? Mas é nesse sentido. E uma outra característica de Deus Pai no Antigo Testamento. Às vezes a gente lê a oração do Pai Nosso, né? A gente fala assim, ó, Jesus diz que Deus é nosso Pai, né? Mas a Bíblia já dizia que Deus é nosso Pai muito antes. Olha o que diz aí em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 32, verso 6. Quem encontrar pode ler. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? E vamos ler também Isaías 64, verso 8. Corre a Bíblia um pouco mais para frente, Isaías 64, versículo 8. né? Isso, Isaías 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Deus, Ele é o nosso Pai, mesmo antes de nós existirmos, não é mesmo? Rafa, passa para mim, não passou aqui, por favor, valeu. E no Novo Testamento? O que o Novo Testamento fala de Deus Pai? O Deus do Antigo Testamento não difere daquele que encontramos no Novo Testamento. Deus Pai é revelado como o originador de todas as coisas, o Pai de todos os verdadeiros crentes e, num sentido único, o Pai de Jesus Cristo. Paulo identifica o Pai distinguindo de Jesus Cristo.
Então vamos ver aí, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Abre aí a sua Bíblia, lá no Novo Testamento agora. 1 Coríntios 8, 6. Aqui diz assim, ó: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então a gente vê que o Novo Testamento ele também usa essa diferenciação, e aqui agora ele começa a colocar de maneira mais clara: você tem o Pai, e agora você tem o Filho. E como o irmão mencionou muito bem, desde o Antigo Testamento, você também tem o Espírito. Então, dentro da divindade, a Bíblia ela faz essa separação das pessoas da Trindade. Nos tempos do Novo Testamento, esse relacionamento espiritual de pai e filhos existe não entre Deus e a nação israelita, senão entre Deus e o crente individual. Jesus apresentou as linhas mestras desse relacionamento. E aí eu queria ler com você um texto para nós comentarmos. Mateus, capítulo 5. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, o verso 45 e o 46. Aquele ou aquela que encontrar pode ler. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e o injusto. Pois se amardes o que vós amam, que o galardão tereis, não fazei os publicanos, e também a vós mesmos. Quando nós lemos esse texto e também nós lemos a oração do Pai Nosso, Jesus ele nos orienta a orar de que forma? Ele fala assim, ó: Pai nosso que estás nos céus. A ideia que nos dá, irmão Tiago, irmão Mariana, é que Deus ele é o Deus de todos nós, mas Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus pessoal. E aí, irmão, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, na questão de conhecer a Deus, que o senhor mencionou isso anteriormente. Se eu conheço a Deus, tem como Deus ser o meu Deus, o meu Pai? Sim, claro que sim. Por isso que é necessário. A Bíblia toda ela fala: conheceis a Deus e considerai a conhecer. Eu preciso, por que isso? Porque o mundo criou um Deus que não é o verdadeiro. Satanás descaracterizou o Deus Pai, o Deus verdadeiro. Eu falo como a gente fala Deus Pai na Bíblia, porque a gente fala Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para nós entendermos, porque nós seres humanos temos que dar linha de entender as coisas. Como um só Deus, que é um só Deus com três pessoas lá. Não é um sianismo, calma aí. São três pessoas, um só Deus. O Deus não poderia falar, o sistema de criação do universo. São três pessoas com os mesmos poderes, que têm prerrogativas, que cuidam de determinado processo. Por exemplo, quem é que se equivalia aos anjos para estar com os anjos? Jesus. Você vê que sempre Jesus ele interage com os seres criados, sempre Jesus interagiu, e por isso ele tem como filho. E aqui fala que Deus é o nosso Pai. Ele faz o que eu preciso ser, digamos, bondoso, para que nós possamos ser reconhecidos como filho do Pai bondoso. Você percebe? Então Deus é o Pai bondoso. Então Deus não é aquele Deus que manda, não, pecou, manda apedrejar. Não é isso. Quer dizer então, irmão, que as pessoas têm que olhar para a gente e falar assim, ó, tá o pai, tá o filho, é isso que as pessoas têm que fazer? Infelizmente, irmão, não é hoje que olha para a gente, às vezes, né? Nossa, é muito terrível. Ô Pedro, eu acho que não está no contexto, mas eu li um verso aqui que eu queria fazer uma pergunta, queria entender. No capítulo 6, versos 6 e 7, fala assim:
Mas tu, quando orar, chega no teu quarto, ou no seu aposento, né, tem algumas versões. Fecha a tua porta, ora. O teu pai que está em oculto e o teu pai que te vê secretamente te recompensará. Quando ele diz que o pai está em oculto, é porque a gente tem que chegar primeiro a Jesus para até chegar ao pai, é isso? Não, é porque nesse contexto, se você for ler o capítulo todo, você vai ver que Jesus está criticando aquelas pessoas que oravam nas praças, que gostavam de mostrar a oração delas para os outros. Aí ele fala assim, ó, você vai dentro do seu quarto e você ora a Deus ali. E Deus que está te vendo ali, em segredo, te recompensará. E que você não está vendo ele. Ele fala isso, ele está dizendo que você não vê Deus, mas ele está ali com você. Então eu preciso dessa fé, de eu estar orando ali e saber que Deus está do meu lado. Tá? Porque senão eu estou orando lá, um vácuo, um vazio. Entende? Então eu preciso de Deus que você vai, teu pai que está em secreto, você não está vendo, ele está te vendo e ele vai te recompensar. Amém. Socorro? Sobre o 45 e 46, quando Deus fala assim, que a chuva para os bons, para os justos, os injustos. Deus ama todos. A confusão que as pessoas fazem, que Deus é mau, é porque eles querem continuar. Deus ama o pecador, mas só que Deus não aceita o pecado. É isso que as pessoas confundem, não, Tiago? Eu já conheço pessoas que eles falam assim, mas ele é mau, ele não aceita como eu sou. Porque ele quer continuar fazendo aquilo que é errado. Vou até comentar que a pessoa que é um homem quer viver com outro homem. Entendeu? Ali ele acha que Deus é carrasco. Como é que Deus é carrasco? Deus não é carrasco, Deus é amor. Mas Deus não pode aceitar aquele pecado. É essa confusão que as pessoas fazem do Deus carrasco. É por causa do seu pecado escondidinho que ele quer continuar e quer que Deus aceite. Essa é a confusão das pessoas. Não é que Deus é carrasco, Deus é amor. A gente quer que Deus aceite a gente do jeito que a gente é. Isso. Quando na verdade Por isso que Deus é carrasco com essas pessoas. o texto que a gente leu, Salmo 51:10, diz o quê? Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E outras versões usam uma outra palavra. Desculpa, reto, né? Isso. Então, você vê, Davi estava pedindo perdão, mas ele não estava pedindo perdão para continuar do mesmo jeito. Ele entendia que o que ele fez era errado e Deus precisava transformar ele. E ele foi perdoado, mas as consequências na vida dele teve. Eu pego. Eu vou diante de Deus com o coração sincero, Deus me perdoa. Mas eu vou pagar pelos meus atos. É isso que as pessoas confundem que Deus é carrasco. Porque mesmo eu sendo perdoado, eu vou pagar pelos meus atos. Irmão, Deus você citou o verso da chuva sobre os maus e bons. Isso mostra que Ele é um Pai, que Ele jamais faz acepção de pessoas. Inclusive, eu estou até pensando em fazer um sermão sobre as preferências de Deus, né? Que vai ser contraditório e não fazer acepção de pessoas, entendeu? Mas depois eu vou mostrar no sermão explicando por que ele faz qual é a preferência dele, né? Porque existe igreja, por exemplo, que fala que Deus já escolheu, já selecionou uma pessoa, não já está salvo, o que ele fizer está salvo, porque ele foi escolhido para ser salvo. E no caso, eu posso fazer o que eu quiser, posso ralar, andar de joelho o tempo todo, posso fazer qualquer penitência, posso ser uma pessoa no mundo, eu não vou ser salvo, porque eu não fui escolhido. Que Deus é esse? Esse é o Deus, você percebe, irmão? Porque precisamos perceber, com tanta informação na palavra de Deus, pessoas, e aí eu digo para vocês, não é uma pessoa só. Milhões de pessoas com esse entendimento, aceitando e ensinando que Deus é isso. Mas socorro, você foi escolhido por Deus, tá? Então acabou. Você só precisa fazer o que quiser. Está salvo. Mas o outro não foi escolhido, esquece. Esse, você percebe a necessidade que Deus precisa ser, a pessoa precisa conhecer, Jesus vai revelar a Deus. Acho que vai chegar no texto, vou tentar buscar o texto. Perfeito, irmão Jefferson tinha levantado a mão, depois a Carminha. Pode passar, eu esqueci. Esqueceu, Carminha? Assim, que as pessoas não, na minha percepção, ele enxerga assim, Deus, ou meu esposo é um pai que deve ver um filho que está errado, você não vai falar assim, eu vou te matar. Mas você está sempre falando, filho, você está errado, filho, faz assim. E ele não desiste, ele está ali o tempo todo tentando salvar
porque ela quer continuar naquele pecado e fala que Deus tem que aceitar daquele jeito. Ou às vezes ela acha que ela vai fazendo borrada, Deus vai falando, não, filho, continua, você está certo. Na cabeça dela também às vezes pode ser isso, ela diz, não, pode continuar, Deus vai estar assim, filho, eu te amo, vai, continua. Eu acho que o comentário de vocês dois um complementa o outro, porque Deus não aceita o pecado, e a Carminha comentou que Deus não passa mãos na cabeça. Ele fala que está errado, né? Mas também está certo. Deus ele não está ali para nos punir. Deus está ali para nos aconselhar, para a gente ir para o caminho certo. Jefferson lembrou, Jefferson? Lembrei. Sobre o que a Socorro disse, né? É uma pergunta para vocês, né? No caso, me corrija se eu estiver errado. Deus aceita a gente como a gente é, mas Ele quer transformar aquela pessoa. É isso? O termo certo é que Jesus nos recebe do jeito que nós estamos. Por exemplo, a parábola do filho pródigo é perfeita. Ele chegou sujo, fedendo, tinha sujeira de porco nele todo, cheio de pecado. O pai vai lá e abraça. Mas quando o pai abraça, o que ele faz? Ele já pega, coloca o anel no dedo. O texto não fala. O pai levou ele lá para dentro, trocou de roupa, mandou tomar banho, limpou, livrou ele de tudo aquilo e restituiu ele no lugar de filho. Então Jesus ele nos recebe do jeito que nós estamos. Esse também é um convite para você que está aí ouvindo na internet. Não importa o seu pecado, vá a Cristo. Quando você for a Cristo, Ele vai transformar a sua vida. É isso que acontece com essa Maria Madalena. O que ele fez? Ele perdoou e disse, vai, não peques mais. Ele amou, a minha maior exemplo. Ele amou. Muito bem. Eu vou continuar aqui porque a nossa discussão, irmãos, eu gosto muito do evangelismo porque a nossa discussão é muito boa. Eu aprendo muito ouvindo os comentários de vocês, mas infelizmente tem um relógio ali olhando para mim, né? E ele diz que a gente tem que continuar. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 16. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler primeiro o verso 14 e depois o verso 16. Um voluntário ou uma voluntária para ler para nós, o verso 14 e depois o 16. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E o 16, né? Isso. Porque todos nós temos recebido da sua vida. Desculpa, Daniel, eu falei errado, é o 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmão Tiago já tinha comentado sobre isso antes. Qual foi uma das primeiras coisas que Jesus vai fazer aqui nessa terra, irmãos? O verbo 18 está dizendo. E aí? Vamos comentar. Ele veio revelar a nação. Ele veio revelar quem? Ele veio revelar Deus. O Pai. Então quer dizer, peraí, então eu vou pegar o seu comentário, tá, Socorro? Quer dizer que o Jesus que nós vemos no Novo Testamento é um retrato de Deus. Então como é que as pessoas podem pensar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo? Vou deixar para vocês comentarem, se vocês quiserem falar sobre esse assunto também, fiquem à vontade. Montiago, Mariana. Eu estou ocupado com o tempo, né, para não falar muito, né, mas assim, vocês veem aqui que a Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus, tá? Porque Deus se revelou de uma vez como ser humano depois do pecado, tá? Quando ele vinha era de forma bastante, digamos, não misteriosa, vou falar isso, mas uma forma que você não pode inacessível, tá? Quando, por exemplo, 3 anjos falam com Abraão, um daqueles anjos era Jesus. Percebe? Eles veem como anjo, tá? Quando aquele fala. Uma pergunta, irmão Tiago. Mas Deus, no jardim, quando Adão e Eva, era Deus ou era Jesus? Era Deus ali, né? Porque lá estavam os 3. Lembra que ele fala assim: ouvindo a tua voz, até que eu mandei conversa em casa disso aí, ele fala assim: ouvindo a tua voz pelo jardim. Então eu falei: Deus conversa sozinho, ou ele estava acompanhado da Trindade, entendeu o que é? Então Deus não conversa sozinho, ele ouviu a sua voz, ele ouviu tuas pisadas, ele ouviu você tocar nas árvores, ele ouviu tua voz.
Então Deus estava falando com Jesus, nosso filho se desviou. Eu estou dando exemplo, tá? Não é isso que está escrito. Então, ali Deus foi juntamente com Jesus. Só que Adão não pôde ver mais Deus. Tá? Depois que o homem pecou, não pôde ver Deus. Tá? E é interessante porque quando o homem peca, Deus fala assim, ó, agora ele se tornou como um de nós. Então Deus não estava só ali. Então a gente entende, Socorro. Eu acho que, é que nem eu falei, né? Tem muita coisa que a gente fala que entende porque a gente tem um pouco de entendimento em relação ao assunto, mas dá a entender sim que era a Trindade que vinha falar com o ser humano. Dá o que dá a entender é isso. Lembre-se que a Bíblia é resumido mesmo do que Deus fez e faz. João fala que se ele fosse fazer só a obra de Jesus durante 30 anos, fosse escrito tudo que ele fez na terra, ele julgaria que o mar, a tinta do água do mar não daria de tinta e o mundo não caberia de tinta. Então, verdade. Quando Jesus revela o Pai, ele mostra que Deus ele é amor. Nós não vamos ler aqui, mas você pode ler na sua casa também depois, 1 João 4,8. Lá vai falar de maneira muito clara, de maneira muito específica. Inclusive você pode ler o capítulo 4, que ele reflete bem o que é o amor de Deus. Jesus ele revela que Deus ele é amor. Cristo sabia que o seu ato de revelar o precioso amor do Pai representaria a chave para conduzir as pessoas ao arrependimento. Isso está no livro de Romanos, capítulo 2, verso 4. 3 parábolas de Cristo retratam o amorável interesse de Deus pela humanidade perdida. Isso está em Lucas 15. Na parábola da ovelha perdida, Deus ele mostra que o ser humano, um ser humano, ele tem um valor inestimável. Na dracma perdida, ele mostra que aquele que se perde, ele é infinitamente valoroso para que fique perdido. E na parábola do filho pródigo, ele mostra que ele aceita aquele que vem até ele. Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Essa é a pergunta que fica para o término do estudo dessa noite. Irmão Tiago, comente e a gente encerra. Tá. Eu queria falar uma coisa. Nós, seres humanos, temos um desejo muito grande de conhecer Deus. Porque Jesus, todo mundo já, entre aspas, nós não vimos, mas tudo está escrito, está muito claro, né? Então aqui eu quero ler com vocês 2 versos que não está na Bíblia, tá? Se não está na Bíblia, essa foi correta. Desculpa que o lugar da falha, que não está no estudo, mas eu achei muito interessante, talvez esteja por colocado. Em João 14,8, Filipe fala assim: disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Acabou a conversa, mostra-nos o Pai. E ele falou assim: respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe. Quem me vê é meu Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Os seres humanos, assim, eles têm tanto desejo de ver o Pai que eu conheço pessoas adventistas, uma pessoa que vai falar de um, né? Que não sei se mudou, mas ele tinha isso em mente, que nós não vamos ver Deus no céu. Você entendeu? Irmão, rapidinho, só comentar em cima disso. Mariana, Socorro estão aqui de prova, a gente tem um pequeno grupo, surgiu uma dúvida dessa vez, e aí nós inclusive compartilhamos um artigo da igreja, né, uma posição oficial da igreja, mostrando o que a igreja acredita, né, que Jesus vai ver. Exatamente. Tá? Falei demais, ela demorou para me chamar aqui. Muito bom, é um prazer a gente ter pessoas que comentam aqui. Você que está aqui e não comentou também, é um prazer ter você. E eu queria fechar com a última frase do capítulo sobre Deus o Pai, que diz assim, o último parágrafo: com o coração anelante, o Pai antecipa o segundo advento, quando os redimidos serão finalmente conduzidos ao seu eterno lar. Então será claramente demonstrado que o envio de seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele não foi em vão. Somente o amor insondável e abnegado pode explicar porque ainda que fôssemos seus inimigos, fomos reconciliados com Deus
mediante a morte do seu filho. Como poderíamos, e aí vem a pergunta do último slide, como nós poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Com a mensagem desse último parágrafo do capítulo 3 do livro, eu convido você que está em casa, você que está na igreja, a ficar de pé, e nós vamos agora cantar a música tema, Eu Acredito. Eu acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que um milagre é verdadeiro. E acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e do perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que assim existe um céu coberto ainda por um véu que um dia irá surgir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em ti, meu Senhor. Creio nas tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como tu no universo. O teu poder sobre mim eu te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas para sempre a quem tu glória. Eu acredito que há poder na tua palavra. Eu acredito viver sem Deus é apostar em nada. E acredito que a fé é necessária para
Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai exaltado acima das alturas, louvado seja teu nome, Senhor. Amém. Nós agradecemos pela linda mensagem que o Senhor nos deu na tua palavra nessa noite, Pai. Domingo após domingo, o Senhor vem consolando, nos ensinando, nos fazendo conhecer quem é o Senhor. Pai amado, que o teu Santo Espírito fixe, firme essas verdades na nossa mente, para que, como diz a tua palavra, no dia da tribulação, o Senhor seja o nosso escudo e fortaleza. Amém. Deus amado, diante de nós está uma semana que nos é desconhecida. Pedimos que os teus santos anjos vão à nossa frente, que o Santo Espírito nos conduza nessa semana, e que nesta semana, Pai, que nós sejamos aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Amém. Oramos agradecidos e pedimos a tua bênção e proteção para ir nos nossos lares provisórios, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar, faça a sua oração silenciosa e nós estaremos à porta para cumprimentar a cada um. Eu já sabia.